Olá pessoal do sétimo ano, estamos de volta com mais uma aula de ciências e hoje eu quero fazer uma recapitulação, dos conceitos, Vamos estar voltando um pouco aos conceitos de ecossistema. Nas aulas anteriores nós estudamos o cerrado, estudamos a degradação do cerrado, nós estudamos sobre os pampas, nós estudamos sobre a Mata Atlântica, sobre a Mata dos Cocais, nós estudamos sobre a floresta amazônica, falamos ali um pouco das características de cada um desses biomas, desses ecossistemas. E hoje eu quero voltar um pouco nos conceitos, que vocês viram lá na sexta série, conceitos esses muito importantes de vocês rever, de vocês revisarem, porque está ligado, totalmente ligado ao assunto, ao tema que nós estamos trabalhando no terceiro ciclo, que são os ecossistemas brasileiros, Então é muito importante a gente revisar esse assunto, esse conteúdo. Muito bem, então vamos entender alguns conceitos aqui importantes, Uma aula bem tranquila aí de vocês estarem absorvendo, compreendendo. Pessoal, o que é um ecossistema? Vamos definir o que é um ecossistema. Um ecossistema, ele é um local aonde vai abrigar os seres vivos. É como se a casa dos seres vivos, na verdade é a casa dos seres vivos. Então o ecossistema é um local aonde os seres vivos habitam, aonde eles se reproduzem, aonde eles se interagem, e dão continuidade à sua espécie. Por exemplo, os peixes. Qual que é o ecossistema dele? A água é um ecossistema aquático, rios, lagos, o mar. Então, todo o ambiente aquático, ele se caracteriza como um ecossistema que vai abrigar os peixes e os animais aquáticos, e as plantas aquáticas também. Agora, se nós falarmos, por exemplo, ali de felinos, qual que é o ecossistema dele? Terrestre. Ele vai habitar um ecossistema terrestre, em terra firme. Qual que é o habitat ali, por exemplo, de uma planta típica aí? Vamos pegar uma planta típica do Cerrado, o Cariocar brasiliense, que é o famoso piqui. O ecossistema dele é na terra, terra firme, mais precisamente aonde? No bioma cerrado. Então outro bioma, outro ecossistema já não vai ter a presença, não vai existir a presença de pequi, do Cariocar brasiliense. Então os ecossistemas são os locais dentro do planeta Terra que abrigam os seres vivos, aonde os seres vivos habitam, eles se interagem, sobrevivem, se reproduzem, se alimentam, enfim. Então esse é o conceito de ecossistema. Agora, o ecossistema ele é formado por alguns fatores, alguns componentes muito importantes que a gente precisa compreender. Nós temos ali os fatores bióticos, os fatores abióticos e a cadeia alimentar, que vai conferir um equilíbrio, uma dinâmica dentro desse ecossistema, aonde vai manter o equilíbrio, a dinâmica dos seres vivos. Então vamos compreender cada um deles. Pessoal, o que é um fator biótico? Quando a gente fala bio, significa vida. Toda vez que vocês ouvirem esta palavra bio, bio vem de vida. Então, fator biótico é tudo aquilo que possui vida. Tudo. Vamos dar um exemplo do que possui vida? Os animais, as plantas, o ser humano, as bactérias, as algas, os fitoplânctons, os fungos, os protozoários. Então, desde seres microscópicos até seres macroscópicos, nós vamos ter aí
os componentes chamados de fatores bióticos, tudo que possui vida. E os fatores abióticos, A significa negação, ausência, bio significa vida. Então, fator abiótico significa tudo aquilo que não possui vida. Exemplo, a luz do sol, a água, o solo, o ar, as montanhas, né, as cadeias montanhosas, que mais? O oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, né, que são os elementos bioquímicos que circulam entre os seres vivos e são reciclados. Esses fatores, eles não possuem vida, mas eles são importantes. Não é porque eles não têm vida que eles não são importantes. Os fatores bióticos, ou seja, aqueles fatores que possuem vida, eles dependem exclusivamente dos fatores abióticos para sobreviver. Então, as plantas, os animais dependem da luz solar para obter alimento, né? Os seres vivos dependem da água, né? Porque não é possível existir vida se não tiver água. Todo mundo ali depende do solo, né? Para se locomover, para produzir o seu alimento, no caso o ser humano produz o alimento, né? Mas para buscar o seu alimento, é o solo que vai dar o alimento, né? De determinadas espécies, de determinados seres vivos. O ar, né? Ele possui o oxigênio, que é muito importante para a respiração. Enfim, os fatores abióticos, eles são muito importantes para a manutenção da vida dos fatores bióticos. E outra característica importante dos ecossistemas é a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é um sistema aonde vai conferir um equilíbrio, uma dinâmica dentro do ecossistema, aonde ele vai fazer tanto o controle de populações, né, não vai deixar que uma população aumente tanto, e também vai garantir a alimentação, a nutrição das outras espécies. Nós temos ali, dentro da cadeia alimentar, o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor quaternário. Vamos dar alguns exemplos. O produtor, quem são os produtores? As plantas, os vegetais. Toda planta, ele é o produtor. O consumidor primário é aquele indivíduo que se alimenta da planta. E o consumidor secundário é aquele indivíduo que se alimenta do indivíduo que se alimentou da planta. Vamos dar um exemplo. O boi, ele é o consumidor primário, correto? O boi, ele é o consumidor primário porque ele se alimentou da planta. Ele vai se alimentar ali do capim, por exemplo. Agora, um animal carnívoro, um felino, se alimenta do boi. Então, ele é um consumidor o quê? Secundário. Né? E o consumidor terciário, por exemplo, ele se alimenta do secundário. E o quaternário se alimenta do terciário e assim por diante. Então a cadeia alimentar ela é muito importante, né, para que haja um controle populacional dentro das espécies, para que o ecossistema esteja em equilíbrio e para que seja garantido a sobrevivência, né, alimentar dos indivíduos, dos fatores bióticos. Pessoal, então essa foi a aula de hoje, era só uma revisão ali dos conceitos que formam os ecossistemas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigado.